E aonde Deus, irmão Paulo, nos tirou daqui, nos levou para a cidade de Igrejinha, para ali Deus começar uma grande obra na nossa vida. Gratidão a Deus pela vida do pastor Salatiel, minha pastora Jaque. Eles são meus pastores aqui, irmãos. Eu aprendi assim. Eu estou longe do meu pastor, mas vim com carta, acho que está com ele ainda. Aleluia. Então vim para cá. O meu pastor sabe onde estou, mas você é meu pastor aqui, pastor Salatiel, pastora Jaque. Louvar a Deus pela família no B9, que hoje tem uns quantos aqui, né? O gente que foi o canal de bênção, sua esposa, a prima Liz, Deus abençoe. Obrigado pelo aquele almoço maravilhoso. E ali conhecemos o Paulo, a sua família. Gratidão a Deus por isso, né? O meu primo já está lá com o celular lá. Paulinho, uma alegria, o pastor Paulo Oliveira aqui, né? Tia Lucídia, o Carlos de Aleda, o Dinego, a minha prima, né? E a todos vocês, obreiros, os gente das congregações que nós já tivemos ali junto com vocês. E hoje nós encerramos, irmãos, nosso trabalho aqui. Mas eu sou grato a Deus por tudo que Deus está fazendo aqui na cidade de Santa Rosa, na Bela Vista, ontem na Agrícola e hoje aqui. E eu disse ainda que para mim seria um privilégio estar aqui, né, ministrando a palavra de Deus, porque eu sei, irmãos, quem eu era aqui e quem eu sou hoje, pela grande misericórdia de Deus. Amém? Irmãos, sentado mesmo, vamos ao que nos interessa, que é a poderosa palavra de Deus, que está lá, sentado mesmo, 2 Samuel, capítulo 1, verso 1, capítulo 21, verso 1, e depois nós vamos ler o 10 até o 14. Nós estaremos trazendo uma palavra, a qual o Senhor colocou ao meu coração para esta noite. Eu sei que as outras noites, Deus bradou, Deus falou, e eu quero nesta noite, interessante. Eu disse ainda para a pastora, o gente nos brigou com nós, pastora, vai trazer uma salvação hoje à noite na congregação? Eu acho que vai. E nós não falamos nada, irmão, do que eu estaria falando, ou que ela estaria dando a sua salvação, mas eu quero falar também sobre uma mulher, mas o que ela passou, e essa história é linda, e nós vamos entender o que Deus vai ministrar ao nosso coração. 2 Samuel, capítulo 21, verso 1, diz assim: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Verso 10 diz assim: então Rispa, a filha de Aia, tomou um pano de cilício, estendeu-lhe sobre uma penha, desde o primeiro dia da cega, até que destilou água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram da rua de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Giboá, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas e seu filho na terra de Benjamim, e Selá, na sepultura de Quis seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Irmãos, lendo o pastor Salatiel esse texto, eu comecei a procurar o contexto desta história, o que estava acontecendo agora no reinado de Davi. Ele 3 anos, Israel passando por fome. O que me chama a atenção, ele esperou 3 anos para depois consultar a Deus. Ô irmão, não espera muito tempo para te buscar a direção de Deus para a sua vida quando as coisas não estão andando bem. Eu sei que há uma graça, uma glória de Deus aqui nesta noite, mas Davi esperou 3 anos para depois ele veio consultar a Deus, perguntar o porquê disso. Entenda isso.
leva isso para o mundo espiritual. Quando as coisas estão dando errado, quando as coisas tomaram uma outra direção, traga isso para o mundo espiritual e busque a Deus, busque a direção de Deus, o porquê desse fato, o porquê dessa história. Então Davi vai buscar a Deus, e Deus diz: é por causa de Saul. Mas isso tinha passado 30 anos que tinha acontecido esse fato. Agora Deus está revelando a Davi o porquê Israel por 3 anos já estava passando este momento difícil, a terra não produzindo, a fome tomando conta de Israel. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que esse povo, os gibeonitas, Saul 30 anos atrás matou muitos deles. Mas aqui lá em Josué capítulo 9, versículo 14, nós vamos entender o texto e o contexto desta história. Aleluia. Quando é feita uma aliança, um pacto, ele não pode ser quebrado. Ainda que esse pacto, ainda que esse pacto, essa aliança que foi feita com os gibeonitas, eles mentiram, aleluia, para Josué, que vinham de uma terra distante, colocaram roupas velhas, sapato velho, pão velho, estavam carregando para demonstrar que eles vinham de longe, porque eles conheciam os feitos do Deus de Israel, e eles temeram, porque a Bíblia vai dizer: por onde Israel passava, a ordem era: destrui os inimigos, mata os inimigos, não deixe em pé, porque aonde vocês colocarem a planta dos seus pés, eu vou usar. E nesta noite eu quero dizer para você, aleluia, cuida com quem você anda fazendo aliança. Josué, ele não consultou a boca de Deus. Espírito Santo. Lá em Josué 9:14, a parte B desse versículo diz assim: e eles não consultaram a boca do Senhor, estavam fazendo aliança com quem não era para fazer aliança. E depois que se faz uma aliança e o nome do Senhor está junto para selar essa aliança, aguenta as consequências, aguenta o que vai vir pela frente. E agora Israel, está Saul reinando em Israel, ele não aceita isso, ele quebra esta aliança. Meu Deus, cuida com essa aliança que você tem feito, cuide, esteja atento, esteja percebido, busque a direção de Deus, se é a vontade de Deus. Até para nós, quando marcamos estar aqui com vocês, eu e minha esposa buscamos Deus, nós queremos ir para lá, mas que seja feita, Deus, a tua vontade. Aleluia! Porque quando nós estamos na direção de Deus, Deus se responsabiliza. Mas desse jeito, Deus não tinha compromisso com Josué e os líderes de Israel, porque eles fizeram uma aliança com um povo que não era para ter feito aliança. Cuidado, igreja. Eu sei que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Espírito Santo, cuidado, cuidado as tuas alianças, as tuas amizades, com quem você anda, cuidado, esteja atento, esteja percebido se isso é a vontade de Deus. E Josué não buscou. Quando passa 3 dias, eles sabem de toda a verdade. Os gibeonitas mentiram para Josué. Irmão, cuidado com esse espírito de mentira que tem invadido as igrejas, e até os altares da casa de Deus esse espírito tem entrado. Cuidado, porque Deus vela pela sua palavra, Deus vela pela verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eles mentiram para Josué que vinham de longe, com roupa toda esfarrapada, calçado velho, pão colorento. E Josué caiu na mentira deles, como um ditado gaúcho que a gente sempre diz, né? Que a mentira tem perna curta, né? A mentira não vem do Senhor. Ficarão de fora os feiticeiros mentirosos. Irmão, se é para sofrer, sofra com a verdade. Sofra com a verdade.
E agora, já havia se feito um pacto, uma aliança, e não tinha agora, porque o pacto da aliança era que o povo de Israel não ia matar os gibeonitas, eles iam permanecer vivos. Agora passa 3 dias. Quem sabe você, quantas vezes alguém aplicou uma mentira para você, até no momento você acreditou que era verdade, passa o tempo e você começa a ver que aquela pessoa foi desleal. Meu Deus. Como é duro, irmão Carlos, isso. Alguém usar de deslealdade com uma pessoa, usar de engano. A verdade vem e não tem como, irmão, a verdade vai chegar. E agora Josué vai até esses homens, mas daí o povo de Israel começou a cobrar de Josué e os líderes. Como nós precisamos, pastor Satiel, de oração. Que Deus nos guarde, igreja. Porque aí o povo de Israel foi para cima dos líderes de Josué. Como tu foi fazer isso, Josué? Como tu deixou ser enganado? Como tu caiu nas lábias deste povo? Cuidado, irmão, para não cair nas lábias de alguém que está te enganando. Busca discernimento, busca direção, ouve a voz de Deus. Talvez não faltou motivo, quem sabe alguém está me ouvindo aqui, está pagando o preço por uma mentira que alguém te aplicou, e isso feriu o teu coração. E agora? Ele vai procurar esse povo. Como é que vocês usaram de engano? Aí eles começam a relatar: Josué, nós conhecemos os feitos para onde tem passado Israel, irmão. O povo sabe que quem é de Deus, os sinais, as coisas acontecem automaticamente. Não precisa enrolar, não precisa mentir, não precisa de usar de engano, porque o fiel e justo vê, os olhos dele são como chama de fogo, maneira que contempla todas as coisas, e diante dele, irmão, para ele tanto faz se é luz e a treva, ele enxerga tudo. Quando Jonas queria fugir, foi para o porão, como se Deus não estava vendo Jonas abençoado descendo para o porão. E agora, José procura esse povo e diz para eles, aí eles começam a contar a história: então tudo bem, nós não vamos matar vocês, mas a ordem era matar, irmão. Cuida o que está te incomodando, cuida aquilo que Deus mandou você eliminar da tua vida e você tem deixado vivo ainda. Isso está te matando aos poucos e você não está percebendo. E Deus vem falando, não é de agora com alguém, pastor Salatiel, aleluia. Não dá condições de se criar aquilo que quer fazer o mal para a tua vida espiritual. Cuidado com isso. Nós não vamos matar vocês porque foi feito um pacto, uma aliança, e não pode ser desfeita, ainda que foi em cima de mentira, meu companheiro. Mas não podia, por que José não buscou conselho da boca do Senhor? Aí Deus disse: Josué, esse povo está te enganando. Irmão, quantas vezes Deus te alertou sobre certas coisas na tua vida, e hoje você sente a dor, o desprezo. Hoje você sente o que é pagar o preço, o que é chorar e gemer na presença de Deus. Eu não queria ser Josué, pastor Salatiel, naquele momento o povo cobrando dos líderes, cobrando do líder Josué por algo que ele fez que não deveria ser feito. Cuidado com o que você anda fazendo, cuidado das tuas alianças, cuidado com quem você anda se associando, se isso realmente te leva a crescer espiritualmente, ou se isso está fazendo você descer. Cuidado, as tuas escolhas vão dizer quem é você. Meu Deus. A pastora falou sobre Ana e Penina. Ela escolheu ir para o templo ainda amargurada, triste, atribulada, mas ela escolheu buscar no Senhor, e ela teve. E é desse homem que eu estou falando nessa noite, de Samuel. Interessante isso. Sem saber, não é nada combinado, irmão. Deus é verdadeiro e sabe que é verdade isso. Glória a Deus. E agora, então vamos fazer o seguinte: não tem como desfazer, não vamos matar vocês, porque a ordem é essa. Então vocês vão ser rachadores de lenha, aleluia, buscadores de água. Vocês têm uma tarefa agora. O povo disse: Josué, nós estamos na tua mão. Irmão, está na mão. Josué sabia que não tinha como desfazer uma aliança.
Ele sabia o preço que iria pagar, como nós vamos já entrar, o preço que Israel pagou por uma quebra de aliança que Saul acabou fazendo. Então agora, passa-se o tempo, Saul está reinando em Israel, ele vai lá e liquida muita gente dos gibeonitas, e aquilo desagradou a Deus, porque ele quebrou uma aliança. Toda aliança quebrada, surge problema na nossa caminhada. Cuidado, por isso que nós precisamos estar atentos, pastor Paulo, as alianças que nós fizemos. Pastor, mas é dentro da igreja. Sim, irmão. Ele está preocupado com quem está aqui dentro, não com quem está lá fora. É com você, é comigo que ele está preocupado. Então ele usa, aleluia, algumas situações para deixar muitas vezes nós envergonhados. E agora está Saul reinando, ele vai lá e liquida uma parte deste povo. Aí eu entro agora na mensagem. E nesse tempo, Saul já é morto, mas ele mata os gibeonitas, a qual Josué disse que não era para matar. E agora veio assumir o reinado de Israel Davi. 30 anos se passaram. Quem sabe alguém, não sei quanto tempo tu está colhendo consequências lá do teu passado. Cuida que você planta, porque plantou hoje, você colhe amanhã. Pastor, eu estou na igreja, sou pastor, sou obreiro agora. Não interessa, meu filho, o que você plantou, você vai colher. Às vezes nem mesmo você vai colher, mas aqueles que estão vindo atrás de você vão às vezes colher o que não precisávamos estar colhendo. Então precisamos estar atentos sobre isso. E agora no verso que nós lemos do capítulo 21, vai dizer que Israel está 3 anos vivendo uma fome, uma sede, porque foi quebrada uma aliança. Aí Davi vai falar com Deus. Deus diz: olha, por causa da casa de Saul, aqueles sanguinários que mataram os gibeonitas, é por causa dele que está todo esse mal acontecendo em Israel. Aí ele vai, Davi busca então naquele momento chamar alguns dos gibeonitas, perguntando: o que precisamos fazer para parar essa fome aqui em Israel? Olha agora, um deles vai dizer, nos 17 descendentes de Saul. Quem sabe nem sabia da história, porque já tinha passado 30 anos desse feito. Certo, agora Davi vai, e quem eram os descendentes de Saul? Uma das suas concubinas que nós lemos, Rispa, tinha 2 filhos, e uma outra sua filha que tinha 5 filhos. A ordem era ser enforcado. Imagina, mãe, você que está aqui, família, por causa das consequências do passado, alguém agora vai ter que se entregue para se aplacar o que estava acontecendo em Israel. Imagina agora essas mães dar os seus filhos por alguém que lá no passado fez o que não devia. Cuidado que você está plantando, alguém vai colher se não for você. Cuidado com isso. O tempo vai passar, e o tempo, sempre digo uma coisa, irmão: o maior testemunho nosso é o tempo. O tempo, gente, vai dizer quem nós somos. O tempo se encarrega. Você não precisa ficar se justificando, não. O tempo vai se encarregar em favor da tua vida. Imagina, irmãos, quando esse povo, Saul matou eles, a revolta do que sobrou ficaram, irmãos. Quem sabe muitos deles procuraram Josué, aquela nação que fizeram aquela aliança, e disseram: como é que vocês deixaram romper ou quebrar uma aliança que foi feita? Mas alguém tinha coragem de enfrentar o rei? Alguém ia se opor contra o rei, que tem todo o domínio, tem um exército a seu favor? Por mais que eles quisessem se manifestar, dizer alguma coisa, eles se calaram. Por mais que se calem, o tempo chega.
Aleluia. Há tempo de falar e há tempo de estar calado. O tempo chegou agora para Deus vingar o sangue dos gibeonitas que tinham sido derramado por Saul quando era rei, e sobra agora para os seus descendentes, seus netos, dois filhos da sua concubina, e agora serem enforcados. Agora, o que me chama a atenção, o que esta história vai dizer sobre Rispa, a outra não fala, não comenta. É igual a pastora Marta disse, alguém deve falar a história de menina, não, mas a história até hoje nós falamos do seu filho Samuel, a história dele até hoje comentada, falada, e hoje nós vamos ver que essa mulher, agora, vendo seus dois filhos sendo enforcados com mais 5, para se aplacar a ira que Deus estava tratando com Israel. Cuidado se Deus começar a tratar contigo. Cuidado das tuas decisões. Cuidado das tuas alianças com quem você está fazendo. Deus, aleluia. Agora, no versículo 10, diz assim: então Rispa, filha de Ai, tomou um pano de selice, estendeu sobre a penha da rocha, desde o princípio da cega, até que destilou água sobre eles do céu. Olha agora, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. Ela ficou de 5 a 6 meses, colocou um pano sobre essa rocha, e ficou contemplando os seus filhos, se deteriorando diante dela, porque, irmãos, ela queria um inteiro digno para os seus filhos, mas era colocado ali para ser comido pelas aves, aleluia, do céu, pelos animais selvagens da terra, mas ela ficou ali de sinal. 5 meses abanando, espantando aqueles animais, aquelas aves, olha, para que destruísse o povo, porque ela queria um inteiro digno para os seus filhos. Poucos anos atrás, isso me veio à memória, está sentado aqui, Deus me fez lembrar da pandemia, quando veio o coronavírus. Quantas famílias não foram dignas de velar os seus entes queridos? Chegavam no hospital, nós sabemos isso, morria, era o Covid, colocava dentro de um saco, e dali a família não tinha o direito de fazer um sepultamento, um velório digno para os seus. Imagina, irmão, a dor de uma família nesta hora. A gente viveu isso, pastor Salatiel. Agora veja uma mãe 5 a 6 meses ali abanando para que os animais, as feras do campo não destruíssem o corpo, porque ela tinha a esperança, ela queria um velório digno para a vida dos seus filhos, ainda que já estavam mortos. Mas ela não abriu mão, ela perseverou, ela disse: não, olha, eu não aceito os meus filhos ser comidos por aves, ser destruídos por animais selvagens. Estava aquela mãe, imagina o desespero, sozinha, solitária, que aí nesse momento nós vemos, não aparece ninguém na prova, né? Já notou isso? Quando você, Paulo, está no deserto, parece que todos os amigos fugiram, né? Quando você está lá, né, realmente na luta, na prova, aonde estão aqueles que comeram churrasco, gente, que eu digo hoje em dia, aonde estão eles? Sumiram. Eu sempre digo, irmão, um verdadeiro amigo não é aquele que vai comer um churrasco para nós comer hoje, não. O verdadeiro amigo se manifesta na hora da tribulação, da luta que você está vivendo. Você sabia disso? Aonde estão os verdadeiros amigos? É quando você conhece ele na prova, que ele não te abandona, ele não vira as costas para você. E agora está essa mãe sozinha, solitária. Agora isso vai até Davi contar o que Rispa estava fazendo para manter pelo menos os corpos dos seus filhos ainda, por mais secos já estavam, mas que eles tivessem um velório digno. A mãe preocupada com seus 2 filhos, a outra talvez nem se preocupou, não estava nem aí, morreram, que se dane, faça o que quiser com os ossos, com os corpos, não tem o que fazer. Mas a mãe, aleluia, ela queria manter a memória dos seus filhos, meu Deus.
Por mais que muitas vezes, irmã, família, igreja, como sendo culto domingo à noite, geralmente a gente estipula o culto da família, pastor Salatiel. Por mais que o filho muitas vezes dá dor de cabeça para o pai e para a mãe, mas a mãe está ali com esperança, acreditando que Deus vai devolver os céus e a terra e fazer uma obra no meio da nossa família. Ele não abre mão. Então Davi fica sabendo. Davi, isso vai estar lá 5 a 6 meses, como diz, correndo com os bichos, correndo com as aves, os animais do campo, porque ela está lá. Fosse um cristão, mas ela está lá orando, chorando. Ela disse: não, tudo bem, tivemos que pagar o preço por alguém que 30 anos atrás fez uma besteira. Meu Deus, aleluia. Cuidado com o que você anda fazendo, presta atenção. Mas estava lá Rispa, a mãe desses 2 moços que foram mortos, enforcados, mas ela estava ali 5, 6 meses cuidando. Ela estava na rocha, colocou um pano sobre essa rocha, e essa rocha hoje simboliza Jesus de Nazaré. Ele é a rocha, aleluia. Aquele que firma a sua casa nessa rocha nunca ela será abalada. A sua casa é espiritual, ela não vai ser destruída, não. Pode vir o vento, pode vir a vigilego, as tempestades, mas ela está firme na rocha, que é Cristo Jesus. Ela está ali na rocha, contemplando a dor dela e vendo seus filhos ali enforcados, mas ela estava na posição. Veja, agora Davi manda os seus servos não somente pegar os corpos enforcados de Rispa, seus 2 filhos, e os 5 netos de Saul, manda também buscar o corpo de Jonatas, de Saul, e fazer um sepultamento digno. O que o mais diabo está procurando nos últimos dias é colocar a nossa dignidade por terra. Mas eu ainda acredito que tem uma igreja que se posiciona, que não aceita as investidas do inferno, ainda que alguém no passado errou, fracassou, mas tem uma igreja aqui na cidade de Santa Rosa, aqui na Planal, que Deus está levantando com mão forte para dizer para Satanás, para os demônios: aqui tem oração, aqui tem quebrantamento, aqui tem palavra, aqui tem uma experiência abençoada, aqui tem um ciclo de oração de ora e clama ao Senhor. Não tem lugar para essas aves rapinas, não tem lugar para eles. Ela estava com esse pano sobre esta rocha e observando os corpos dos seus 2 filhos. Agora vão buscar esses ossos para dar uma sepultura digna. Quem não quer, mas quando perde alguém a gente sente a dor. Quem já viveu isso, mas sabe o que é isso? A gente diz: eu quero pelo menos fazer um velório digno, que isso venha ficar na memória, não vai ficar no esquecimento. Quem sabe alguém te esqueceu, o Papai do Céu está de braço aberto dizendo: eu não esqueci de ti. Ainda que uma mãe que amamente o seu filho venha se esquecer, mas todavia eu, o Senhor, não esquecerei de ti. Deus não tem esquecido de você. Agora está lá os corpos, feitos com dignidade, com honra. Era isso que a mãe queria. Por mais que não tinha como voltar atrás diante da sentença, diante de algo que tinha que ser oferecido por algo que foi feito 30 anos atrás, não tinha como voltar atrás, mas tinha como dar um velório, um enterro digno e de honra, que ela queria para os seus filhos. Pelo menos isso. Eu não sei o que você veio buscar. Quem sabe alguém chegou: pastor, não precisa ser muita coisa, mas eu quero algo digno para a minha vida. Eu quero algo que realmente venha honrar a minha vida. Eu sei que eu estou na prova, estou na dor, eu estou sentindo a dor, mas eu quero algo, aleluia, que venha dignificar o meu nome. Era isso que ela estava dizendo, Rispa, dizendo nesse momento a atitude que ela está tendo. Pastor Salatiel está ali cuidando do corpo dos seus 2 filhos. E o rei viu. E o rei está olhando você hoje. O rei está aqui. O rei Jesus. Ele está vendo a tua perseverança, a tua firmeza.
diante de todos os embates da vida, diante de tantas dores, o Rei olhou para você hoje. Ele disse: eu marco uma nova história para você, algo digno, algo de honra para você. Te humilhar, sim, te pisar em cima, mas esse é algo para você. Aleluia. Quando te humilha, Deus estende a sua mão e te levanta hoje. É hoje. É hoje. O nome dele está sendo glorificado aqui neste lugar. Te pisar em cima, te humilhar, mas a mão de Deus te alcança nesta noite, neste lugar. Fique em pé. As horas já foram. Fique em pé. Aleluia. O esforço de Rispa e a perseverança dela foi honrada. Persevera, te esforça. Vocês acham que era fácil para a mãe estar vivendo o filho apodrecer? Você acha que era fácil isso? Tem, companheiros, tem juventude. De uma mãe estar ali contra você, acha que ela tinha que ter força, não sei de onde. Me explica isso. Chegar para alguém no velório e dizer: irmão, meus pesos, meus sentimentos são palavras humanas e vazias muitas vezes. Me vem a história do filho da viúva de Naim. A pastora até pregou quarta de tarde lá na Bela Vista. Quando aquela mãe está chorando, Jesus vai até ela e diz: mulher, não chores mais. Jesus foi direto à mãe verdadeira, porque muitos eram pagos para chorar nos velórios. Muitos, irmãos. Mas ele foi direto na mãe e disse: não chores mais. Irmão, te esforça, igreja. Juventude, te esforça, persevera. Eu sei que muitas vezes para você leva um pedrado, eles esquecem que um dia eles foram jovens como vocês. Eles querem muitas vezes cobrar de vocês o que eles não deram exemplo outrora. Eu não estou dizendo que vocês não têm que viver em santidade, vocês têm que viver sim, em santidade diante de Deus. Mas se esforçam, perseveram nessa unidade de vocês, louvando a Deus, junto com a liderança da juventude, obreiros, companheiros, se esforcem, persevere junto com esse homem de Deus que Deus colocou aqui no distrito, com os obreiros, dirigentes, igreja, se unam, se esforcem, perseverem, ainda que está doendo, mas não desista. Olha o conselho de Davi. Isso não está aqui no meu esboço, mas me vem dentro desse esforço. Davi vai até o rei Salomão, antes da sua partida, está chegando a sua hora. Ele chega para o seu filho Salomão e diz assim: se esforce e seja homem. Se esforce, seja um homem, seja mulher de Deus, convicta que Deus age em teu favor. O que nos separará do amor de Deus, irmão? Nada nos separa do grande amor de Deus. Eu, com a permissão do pastor, nós queremos estar orando pela sua vida. Aonde está você? Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: a palavra é para o teu coração nessa noite. Deus quer aplacar essa... Meu Deus. Quando os corpos foram sepultados, a Bíblia vai dizer no final, nós temos junto, Deus aplacou a ira sobre Israel. Deus quer aplacar essa dor que você está vivendo, a dor do desespero, a dor da rejeição, a dor, aleluia, do apontar o dedo para você. Aonde está você? Sai do teu lugar, vem aqui até a noite.